Parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem. Olá, turma, tudo bem? Estou passando para mais um estudo de geografia. Nesse vídeo, nós vamos aprender sobre bairros. Nós vamos aprender e vamos relembrar alguns conteúdos, ok? Aqui nessa página do livro de Geografia, módulo 1, página 251, nós vamos falar sobre os serviços que nós pagamos. Também pagamos por serviços. Olha lá. Há lojas em que compramos produtos para levar para casa, não é mesmo? Já vimos alguns exemplos, como a padaria, o supermercado e a floricultura. Mas além desse tipo de loja, existem outros locais em que podemos ter acesso a diferentes serviços. Por exemplo, dentista, cabeleireiro, banco, entre outros. Então, esses estabelecimentos, esses locais,
Existem serviços que nós adquirimos no nosso dia a dia. E como a gente adquire esse serviço? Pagando por ele, ok? Então, aqui, ó, nós vamos virar a página e vamos lá para a página 252. Vamos lá. Aqui nesse pedaço, nós vamos falar sobre os serviços que nós pagamos para alguns profissionais, tá? Igual o médico, o advogado, os professores, encanadores, entre outros profissionais. Nós necessitamos desses profissionais para sobreviver. Aqui no exercício 6, você vai marcar um X nos nomes dos lugares que é possível encontrar no bairro. Então esses lugares, esses estabelecimentos que a professora acabou de citar, é encontrado em alguns bairros. Em alguns tem quase todos, em outros não, apenas um ou outro, depende do bairro. Então, aqui você vai marcar o que nós podemos encontrar, tá bom? Desses serviços que nós pagamos para alguns profissionais. Bairros. Os bairros trazem uma história. Todo bairro tem sua história, a história de sua formação, de sua criação. Para nós sabermos um pouco mais sobre a história de cada bairro, é necessário primeiramente saber sobre sua origem, quem foram os moradores e como esse bairro se desenvolveu. Podemos fazer tudo isso por meio de uma pesquisa. Para pesquisar sobre o lugar, é necessário irmos atrás de fontes históricas de pesquisa, como mapas, jornais, documentos, revistas e relatos de pessoas que moraram no bairro. Agora, antes de prosseguir com o vídeo, eu tenho uma pergunta. Vocês sabem por que as cidades foram organizadas em bairros? Com o passar do tempo, as cidades cresceram. E por causa deste crescimento, elas tiveram que ser organizadas em bairros, para facilitar a localização dos endereços. São várias as formas que podem levar um bairro a surgir. Vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo seria a partir de construções de indústrias, colégios, igrejas, entre outras, onde as pessoas acabam indo para aquele local e se juntando ao redor de acordo com as suas necessidades. Pode surgir também do encontro de imigrantes, que é quando um grupo de imigrantes vai para determinado local e lá estabelecem moradia, ficando próximos uns dos outros, formando assim um bairro. Podem surgir em áreas desocupadas e podem surgir também pela necessidade devido ao crescimento populacional. As pessoas aumentam naquele local e aí é necessário aumentar também as moradias e assim os bairros. Existem também os bairros que são planejados, eles são organizados de forma a facilitar a vida dos moradores, oferecendo uma melhor organização das moradias, das ruas e de tudo o que tem ao redor. Irei mostrar agora algumas imagens de mudanças que ocorrem com o passar do tempo em alguns lugares. Começarei mostrando a Rua da Consolação, em São Paulo. Dubai, Emirados Árabes Unidos. Shenzhen, China. Cidade de São Paulo, Brasil. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de bairros. Os bairros podem ser classificados de 4 maneiras.
Eles podem ser residenciais, comerciais, industriais ou mistos. Eu vou falar agora um pouquinho de cada um deles, começando pelos residenciais. Os bairros residenciais são aqueles que são formados predominantemente por casas, né, onde as pessoas moram, e também prédios ou outras residências, predominando esse tipo de construção no local. Os bairros industriais são aqueles onde predominam indústrias, então normalmente não tem muitas residências nesse. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de bairros. Os bairros podem ser classificados de 4 maneiras. Eles podem ser residenciais, comerciais, industriais ou mistos. Eu vou falar agora um pouquinho de cada um deles, começando pelos residenciais. Os bairros residenciais são aqueles que são formados predominantemente por casas, né, onde as pessoas moram, e também prédios ou outras residências, predominando esse tipo de construção no local. Os bairros industriais são aqueles onde predominam indústrias, então normalmente não tem muitas residências nesse local. Nos bairros comerciais, predominam-se os comércios, ou seja, é onde há compra e venda de diversos produtos, de vários tipos. Então, normalmente, ficam localizados nos centros das cidades. Já nos bairros mistos, nós encontramos um pouquinho de cada uma dessas coisas que nós falamos anteriormente. Há comércio, há um pouco de indústrias, residências, então tem um pouquinho de cada coisa. Mas o que nós, enquanto cidadãos, devemos ter sempre em mente é que cada um tem o dever de cuidar de seu bairro. Cuidar das ruas, cuidar das praças, cuidar dos parques e cuidar de tudo que tem nessa cidade, nesse planeta tão bonito. Não podemos destruir o nosso planeta, temos que cuidar e cuidar sempre.